com grande Pepe Escobar. Vamos falar sobre alianças econômicas. Encarnação de um futuro brilhante da sociedade comunista. Isso é VDNH. Bárbaro está aqui. Então esse é o coração do Heartland da Eurásia, onde a plataforma principal é Carnaval soviético. Carnaval soviético. Desdolarizar, estabelecer uma nova arquitetura de relações internacionais e de comércio. Vladimir Ilyich, porque todos têm o mesmo objetivo. Estamos caminhando diretamente em direção ao mundo soviético e pós-soviético está aqui e está vivo. Aqui a gente está no microcosmo de tudo que se joga na Ásia Central e na Eurásia. 200 hectares de uma viagem psicodélica. O foguete do Gagarin. Absolutamente inimaginável. Feliz da vida. Boa tarde para todos, sou Juliana Tsitaeva, chefe da Agência para o Desenvolvimento de Cooperação Bilateral Rússia-Brasil e da Agência de Comunicação Freedom Marketing e PR. Estamos aqui, mais de uma vez, graças a Deus, com o grande Pepe Escobar, que na verdade acabou de voltar para a Rússia, né, Pepe? Sim, nós estamos menos de 2 com semanas. saudades de você. Obrigado. Seja bem-vindo de volta. Obrigado a vocês todos. É bárbaro estar aqui, especialmente no Arco do Triunfo de 1954. E eu estou aqui há menos de 2 semanas, eu vim da Ásia Central. A gente vai falar sobre isso. Nossa, muito obrigada por aceitar o nosso convite para fazer mais uma entrevista, especialmente nesse lugar maravilhoso. Da última vez, durante a discussão da estratégia geopolítica da Rússia, estávamos falando sobre o Heartland, o coração da Eurásia, onde, de acordo com a concepção geopolítica do cientista britânico Halford Mackinder, a Rússia está localizada. Na opinião do Mackinder, aquele que controla o Heartland controla o mundo. Isso ocorre porque todas as formas de recursos naturais que existem no planeta Terra estão localizadas aqui. Sim. No Heartland, aqui tudo em volta. na Rússia. E, portanto, a Inglaterra, como uma civilização marítima, deve fazer tudo o possível para conquistar o Heartland. E isso é a base da chamada geopolítica do mar. Para se proteger contra o ataque da civilização marítima, a civilização continental deve fortalecer suas ligações internas e garantir o acesso aos mares do sul, né? E aqui chegamos ao tema principal da entrevista de hoje, que é a especialização principal do Pepe. Vamos falar sobre alianças econômicas. A União Econômica Eurasiática, a Organização de Cooperação de Xangai. Tudo isso forma a base da estratégia geopolítica continental. Conforme a tradição, e esse é o formato do nosso canal, pedimos aos nossos convidados que mostrem os lugares favoritos da cidade, que têm uma história pessoal e ao mesmo tempo estão ligados à nossa narrativa. Mas hoje estamos em um lugar que é um dos meus lugares favoritos da cidade. Minha infância está ligada a ele e agora venho aqui com bastante frequência. E, portanto, hoje eu vou falar sobre o lugar que estamos, onde estamos. Atrás de nós está o Arco de Triunfo, em homenagem à vitória na Segunda Guerra Mundial. A entrada principal para a exposição de conquistas da economia nacional. Estamos fazendo esse passeio com grande alegria, pois este é um lugar incrível, apesar de toda a sua
como dizer, grandiosidade, assim, né, certo? Não é tão conhecido quanto, por exemplo, a Praça Vermelha ou outros lugares de Moscou. Muitos brasileiros, mais provável, nem sabem que esse lugar existe, então hoje vão ver esse lugar pela primeira vez na vida, né? E o Pepe, a propósito, também. Então, o que é VDNH? Em 1939 foi inaugurada a Exposição Agrícola de toda a União Soviética. Na época era chamada exatamente assim. Grandes sucessos na agricultura socialista e na pecuária. A Concepção é uma cidade-jardim. A exposição foi concebida como a encarnação de um futuro brilhante da sociedade comunista. Ela foi destinada a mostrar ao povo soviético qual seria a recompensa pelo árduo trabalho coletivo e, afinal, se fosse possível construir um paraíso deste tipo aqui em Moscou, então isso significa que todo o país, em futuro próximo, vai parecer assim. As 11 repúblicas soviéticas irmãs exibiram em seus pavilhões as inúmeras riquezas do país socialista. Claro, cada república nacional se esforçava para tomar seu pavilhão mais bonito do que o pavilhão da outra. Pode-se dizer que eles eram embaixadas, representações das repúblicas sindicais em Moscou. Os pavilhões muitas vezes realizavam festivais e shows e exposições e vendas, e assim era uma festa o ano todo. É uma espécie de carnaval soviético. Carnaval soviético. Sim. E o VDNH, na minha opinião, como nenhum outro lugar, é adequado para discutir o tema de alianças e uniões euroasiáticas. Aliás, no topo do arco, você vê as figuras de tratorista e uma camponesa segurando um feixe de espigas de trigo, símbolo de uma colheita abundante. Um fato interessante, na versão original, o tratorista abraçava a camponesa, mas depois foi decidido que isso não é realmente adequado à imagem moral do homem soviético. mulher soviético, sim. Então eles mudaram. E agora vocês podem ver que o tratorista segura o feixe com duas mãos. E não muito longe daqui está outra escultura, a famosa obra O Trabalhador e a Camponesa, uma escultura de 25 metros. Foi exibida na exposição de Paris de 1937, na qual os países participantes apresentaram suas realizações e construíram pavilhões no centro da capital francesa. É interessante notar que o Trabalhador e a Camponesa nesta exposição estavam exatamente em frente ao pavilhão da Alemanha nazista, como uma águia imperial no telhado. Do ponto de vista visual, a localização desses dois pavilhões criou a impressão de confronto entre os dois países e o que se tornou uma profecia marcante. Apenas 4 anos depois, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética e começou a longa guerra patriótica de 4 anos, que terminou com a completa derrota do exército nazista e a instalação da bandeira soviética no Reichstag. O dia da vitória na Rússia é comemorado em 9 de maio. Após essa exposição, a escultura foi transferida para o VDNH e se tornou o principal símbolo do cinema soviético. É um exemplo do realismo socialista. E cada vez quando eu estou passando lá, eu sempre estou pensando sobre a história grande do meu país e me sinto orgulhosa. Então, isso é o VDNH.
Vamos ver? Vamos ver. Никогда не бывал в нашем городе светлом над вечерней рекой, не мечтал до зари, друзьями ты не бродил по широким проспектам, значит ты не видал лучший город земли. Песня плывет, сердце поет эти слова о тебе. Exclusiva mundial. Breaking news. A nova reencarnação do tratorista e da camponesa soviética estão agora live, carregando seu feixe de trigo. Смотри, Então, camarada Pepe, Sim, Tovarich Juliana. conta pra gente onde você estava e o que... Não, nós sabemos onde você estava. Você estava no Uzbequistão. Sim. Conta o que você estava fazendo lá. Pois é, essa viagem junta com a sua apresentação da nossa conversa. Há 2 semanas atrás eu estava atravessando uma parte do Heartland. Eu agora, todo verão, eu volto à Ásia Central. Antes era no inverno, antes do Covid. Agora eu transferi para o verão, porque no inverno provavelmente eu vou ter coisas para fazer aqui em Moscou. Então eu estava entre Samarcanda e Bukhara, basicamente, que é o coração da Eurásia, e é o coração do Heartland. O Heartland é basicamente, o coração do Heartland é sul da Rússia, partes da Ásia Central, e no meio está as velhas rotas da seda que passavam pelo norte do Afeganistão, atravessando a região chamada Sogdiana, onde fica Samarcanda e Bukhara, e indo para o Irã. Então esse é o coração do Heartland e da Eurásia. Então é muito importante voltar sempre para ver o que está acontecendo agora. Que tudo ligado à sua explicação inicial. O desenvolvimento da Organização de Cooperação de Xangai, o que o Kremlin, aqui perto de nós, a 20 minutos de metrô de onde a gente está, chama de... Menos, né? 10 minutos de metrô a gente está no Kremlin. Então, a parceria estratégica euro-asiática, Greater Eurasia Partnership, esse é o conceito formal do Kremlin e do governo russo para definir a união de toda a Eurásia. Claro, a representação próxima se espera da Eurásia dentro dos BRICS, não só Rússia e China, mas provavelmente já um primeiro candidato ano que vem, o Cazaquistão. Interrupção importantíssima. Tovarich e eu estamos caminhando diretamente em direção a Vladimir Ilyich Lenin. Ele está na nossa frente, está a 40 metros de onde a gente está. Bom. O pai da Revolução Russa. Pai da Revolução. Muito importante revisitar a Ásia Central, como eu estava dizendo para vocês, porque no caso do Uzbequistão é extraordinário, porque você está, por exemplo, em Bukhara, eu acordava de manhã, eu ia ver algumas escavações que estão em andamento na cidade, eu ia revisitar alguns dos meus lugares favoritos, incluindo, por exemplo, uma madraça do século XI, que é absolutamente extraordinária. Ela está num nível mais baixo, porque ela foi reescavada, né? E foi conservada. Hoje ele é um museu de tapetes de Bukhara. E você vê ao mesmo tempo um país que está num boom, explodindo, porque há 5 anos apenas o país se abriu para o mundo exterior, com o novo governo do presidente Mirziyoyev, que é super popular. E isso é muito interessante, porque o Uzbequistão estava fechado até há pouco tempo, e agora que ele está se abrindo, ele está num processo de desenvolvimento que me lembrou o que eu vi no Vietnã nos anos 90. Crescendo muito rápido, todo mundo tem carro, todo mundo está estudando,
Todo mundo está estudando tecnologia de informação, administração, management, etc. Você está em Tashkent, na capital, você vê centros de business pela cidade inteira. Tem um International Trade Center americanófilo, mas os chineses fizeram a torre deles, que é um centro de business chinês também. Os turcos estão lá para todos os lados também, os japoneses. Então você vê um país que é central dentro do Heartland, se desenvolvendo rápido e ao mesmo tempo com uma riqueza cultural e histórica absolutamente inimaginável para o Ocidente inteiro. Os turistas ocidentais, quando visitam Samarcanda e Bukhara, ficam completamente boquiabertos. Teve uma exposição alguns meses atrás em Paris, que foi inclusive organizada pelo governo do Uzbequistão, e os reviews dos franceses. Os franceses estavam completamente embasbacados com a riqueza cultural do Uzbequistão. E aí eles fizeram a ligação que muita gente não fazia, Uzbequistão, Samarcanda e Bukhara, e a ligação com a Ásia Central crescendo agora. Não só pela importância geoestratégica, mas agora com uma importância econômica. Por isso que a gente vê todos os grandes players do mundo ainda não multipolar, Rússia, China, Estados Unidos, Turquia, Japão, etc., nesses países, especialmente Uzbequistão e Cazaquistão, querendo fazer business e querendo exercer mais influência. Mas, resumindo a história, quem tem a primazia geoeconômica e geopolítica pela Ásia Central, dentro da Ásia Central, hoje é não só a Rússia, porque isso faz parte do espaço soviético, mas os chineses. Então os russos e os chineses estão trabalhando juntos para manter a Ásia Central coesa e na sua área de influência e ajudando ao desenvolvimento deles. Claro, tem muitos problemas, é algo que a gente pode conversar, mas basicamente é uma área onde os Estados Unidos estão perdendo pouco de influência que eles ainda têm. Eles têm, por exemplo, no Cazaquistão, por causa do petróleo, que eles estão envolvidos na exploração do petróleo. Os europeus também, né? Mas, por exemplo, no Uzbequistão, onde você vê Coca-Cola e Pepsi no país inteiro, mas não é muito mais do que isso, entende? As empresas que estão começando a ter mais força são empresas chinesas, business com os russos, evidentemente, com países do Cáucaso, aqui do espaço soviético, e, claro, a Turquia querendo entrar com um pouco mais de influência, mas no momento são basicamente empresas de construção civil. E a Turquia gostaria que uma parte da Ásia Central fosse parte da sua esfera de influência. Não vai rolar isso. Mas você estando lá e vendo esse jogo geopolítico e geoeconômico na sua frente, num país em desenvolvimento, é algo absolutamente extraordinário. E sem você ir e ver, é impossível de perceber a repercussão. E você junta tudo isso à riqueza cultural, artística, histórica, antropológica, sociológica, é uma das regiões mais fascinantes do mundo. Владимир Ильич! И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин такой молодой и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди. E esse é o pavilhão central. Pavilhão Central. É sim. um dos edifícios mais importantes e monumentais da exposição. A altura dele é 97 metros. Esse pavilhão foi construído em 54. 54, né? Pelos arquitetos Chuko e Stolerov. Que estilo arquitetônico é esse, Juliana? Esse estilo se chama Imperial Stalinista. Ou seja, bem famoso na União Soviética. É uma reinterpretação stalinista da arquitetura imperial, certo? Isso, muito obrigada. Sim. Mas, e olha que coisa sensacional. A frisa dourada, embaixo do emblema da União Soviética, está escrito justamente
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que vocês estão vendo, claro, é uma figura de linguagem, é uma metáfora, mas pode ser interpretado como um Partenon soviético pós-leninista. Bem, Pepe, vamos diretamente para o tema da nossa entrevista e, como sempre, estamos começando da parte teórica. Ok. Então, diga para a gente, por favor, o que é União Econômica e para que os países fazem isso. Ok, tem vários aspectos de união geoeconômica dentro da Eurásia e da Eurásia com a África, e no caso dos BRICS já é um fenômeno global, que é uma união geopolítica e, num segundo passo, geoeconômica também. Aqui tem duas organizações muito importantes funcionando, se ocupando da Eurásia e do coração da Eurásia, a Organização de Cooperação de Xangai e a União Econômica Euroasiática. A União Econômica Euroasiática, a Rússia é o principal, mas tem dois da Ásia Central, mais a Armênia e a Bielorrússia, por enquanto são 5. Eles estão crescendo aos poucos, eles têm acordos de livre comércio com vários países, por exemplo, Cuba, Vietnã e, breve, o Irã, deve começar esse ano. E a Organização de Cooperação de Xangai é muito importante porque o Irã virou membro pleno este ano e tem Rússia, China, Índia e Paquistão e mais 4 da Ásia Central. É super importante. Então, eles estão começando a trabalhar cada vez mais juntos. Tem vários vetores, desenvolvimento sustentável, maior integração econômica, comércio bilateral e multilateral nas moedas deles. E isso vai extravasar para os BRICS expandidos também, quando tiver 1 ou talvez 2, pelo menos, membros da Ásia Central, talvez a partir do ano que vem, porque a cúpula dos BRICS vai ser aqui o ano que vem, vai ser em Kazan, né? E a agenda vai ser ditada pela Rússia, para todos os BRICS. Então, o que está acontecendo é algo que o presidente Lukashenko da Bielorrússia já entendeu tudo. Ele falou de novo essa semana, algo que ele já tinha falado algumas semanas atrás. Olha, é óbvio, o próximo passo é fazer uma cúpula BRICS 11, os estendidos, Organização de Cooperação de Xangai e União Econômica Euroasiática. Aí bota todo mundo na mesma mesa e aí a gente vai discutir tudo o que interessa e mais importante com os países mais importantes, não só da Eurásia, mas incluindo o sul global também. A gente está começando a chegar a esse... É claro, super complicado, mas a gente está indo nesse sentido, que é uma união geopolítica, que é o que os BRICS mais ou menos estabeleceram na última cúpula, e uma união geoeconômica de todos esses principais, alguns dos principais países do sul global, entre os principais e outros que estão querendo entrar, onde a plataforma principal é comércio entre todos nós, tem que ser nas nossas próprias moedas. Nós temos que estabelecer um sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, que é basicamente controlado pelos americanos. E um passo ulterior, ainda bastante complicado, é desdolarizar, eventualmente ou não, com uma moeda, que seria a famosa moeda dos BRICS, que não vai ser uma moeda onde você, eu tenho uma moedinha dos BRICS, eu vou comprar o meu cappuccino. Não será mais um euro? Não vai ser um euro e não vai ser um negócio que você pode comprar um cappuccino na esquina. Não, vai ser um sistema de pagamento entre bancos de todos esses países para regulamentar a balança de pagamentos deles. E isso é algo que está sendo discutido pelos melhores economistas dentro dos BRICS e de fora, e no caso russo, o Sergei Glaziev, que é provavelmente o principal expert
em um novo tipo de economia em relações internacionais, e isso vai estar cada vez mais aprofundado nos próximos meses e nesse próximo ano, onde a Rússia vai coordenar os BRICS e vai coordenar também essa reaproximação entre todas essas organizações multilaterais que devem começar a trabalhar juntas, com seus melhores especialistas do mundo inteiro, porque todos têm o mesmo objetivo. E repetindo, nunca é demais repetir, comércio usando suas próprias moedas, estabelecer uma nova arquitetura de relações internacionais e de comércio e montar o caminho para uma desdolarização do sistema financeiro internacional. Claro, tudo isso é um processo que vai demorar anos, se não décadas. O principal é que já começou. Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда. Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода. E seu artigo que você escreveu 2 semanas atrás, Sim. eu acho, sobre a Ásia Central. Sim, resumindo, eu escrevi um artigo sobre os 5 da Ásia Central, focalizado basicamente no Uzbequistão, onde eu estava. Eu focalizei em business em Tashkent, na capital, e o que está acontecendo em Samarcanda, especialmente, que Samarcanda é uma cidade que está num boom extraordinário, e Cazaquistão também, porque eu tenho boas fontes no Cazaquistão. Elas vêm inclusive da época do Nazarbayev, quando o Nazarbayev era presidente. E é onde os americanos estão muito presentes, porque eles estão muito envolvidos na indústria do petróleo, como os europeus também. Então, a Chevron, Eni da Itália, Total, todo mundo está explorando petróleo e gás no Cazaquistão. E tem muito gás do Cazaquistão para a China também. Então, é legal porque essa matéria foi muito lida aqui e foi vários trechos foram traduzidos em russo e teve uma audiência enorme, o que é muito legal, porque é uma visão de um estrangeiro de uma área que tradicionalmente era parte do espaço soviético e agora no espaço pós-soviético é disputada por China, Rússia, Estados Unidos, Japão, Turquia, Irã, todo mundo. Então, eu fiquei muito feliz porque a resposta do artigo foi muito importante, porque eu tentei colocar como esse novo jogo entre as grandes potências dentro da Eurásia e de fora está sendo jogado nesses 2 que são os principais países da Ásia Central. O Uzbequistão, que o pavilhão dele está aqui do lado, e o Cazaquistão, que o pavilhão dele está um pouco mais atrás. O Cazaquistão está aqui. Ok. Olha, é engraçado porque eles estão... Olha que interessante. A gente está aqui atrás do ouro soviético, dessa fonte extraordinária. Atrás tem a arquitetura stalinista reinterpretando a arquitetura imperial czarista. Os nossos tovarищ segurando o trigo lá em cima. E os 2 principais atores da Ásia Central, Cazaquistão e Uzbequistão, um olhando para o outro. Então, aqui a gente está no microcosmo de tudo que se joga na Ásia Central e na Eurásia. E agora nós estamos dentro do pavilhão do Cazaquistão e
Infelizmente não podemos gravar aqui com nossa equipe, mas podemos gravar pelo celular. Então, então o Pepe quer mostrar seus pensamentos aqui. Olha que maravilha. Dois amigões, Putin e Tokayev, presidente do Cazaquistão. Bom, é super complicada a história. Putin salvou Tokayev de uma revolução colorida no começo de 2022, antes da operação militar especial na Ucrânia. Então essa é uma história extremamente complicada, não dá para a gente falar aqui em um minuto. O principal é que os dois estão juntos na Organização de Cooperação de Xangai, estão juntos na União Econômica Euroasiática, podem estar juntos a partir do ano que vem nos BRICS expandidos, estão juntos no CSTO, que é a Organização de Segurança de Estados pós-soviéticos, e estão juntos em termos de uma integração econômica euroasiática e política cada vez maior, mas ao mesmo tempo o nosso amigo Tokayev, que por sinal é sinófilo, fala mandarim corrente, tem ótimas relações com a China e ao mesmo tempo com a Rússia também. Mas ele tem uma enorme pressão dos americanos em cima o tempo todo. Então ele tem que navegar tudo isso, e esse sorrisinho de Vladimir Putin diz tudo que ele entende, o abacaxi que está na mão do Tokayev, e que ele confia no seu amigo que ele vai conseguir se virar super bem. Essa é a versão curta dessa história muito complicada. Mostra pra gente o pavilhão. Olha que teto mais lindo, nossa. Não, isso é maravilhoso, porque isso na verdade é mais ou menos é uma espécie de metáfora, um vídeo de uma yurt dos nômades do Cazaquistão, que estão pelo Cazaquistão inteiro, estão perto da fronteira com o Xinjiang também, estão dentro do Quirguistão também, interagindo com o Quirguistão, e eles fizeram uma representação vitral e lá em cima soviética de uma yurt dos nômades. E mostra aí a yurt dos nômades aqui, ó, que legal. Desculpe, está lá dentro, querida. Eu dei uma volta geral aqui e parece que eu estou voltando aos meus lugares favoritos. Minutos, está correndo aqui como uma criança, com felicidade estampada na cara. Olha isso, essas roupas tradicionais. Exatamente. Isso são roupas tradicionais de casamento, inclusive. Mas esses são, digamos, nômades urbanizados. São roupas de casamento. Eu queria mostrar as yurts eu já fiquei em várias dessas yurts no Cazaquistão, no Quirguistão, dos nômades. Tá ali. Essa é uma yurt clássica no meio da estepe. São todas assim. Essa, inclusive, é uma yurt de luxo, porque ela tem lindos suvanes decorativos. E o sistema de você montar uma yurt é todo igual. Eu comprei em Almaty uma yurtinha pequenininha que eu montei com o meu filho e o meu neto. E o meu neto, na época, ele tinha acho que 4, 5 anos, ficou absolutamente extasiado. Eu mostrei para ele, olha, aquele pessoal lá da estepe, eles moram dentro desse negócio aqui. E a gente montou juntos uma yurt como essa, assim, com as varinhas todas em escala reduzida. Pelmenes, que eles fazem muito bem, mas Juliana talvez não tão bem quanto na Rússia, mas os pelmenes locais são excelentes. E isso é um exemplo das artes deles que são extremamente desenvolvidas em lã, e isso são os porta-volumes que você usa nos camelos ou nos cavalos, os objetos de bronze e cobre também, e essa é uma senhora trabalhando num suvane dentro da sua própria yurt. O interior das yurts é maravilhoso, é um negócio extraordinário. E essas são roupas tradicionais dos diferentes nômades, diferentes clãs de nômades. E isso, inclusive, é um mestre de falconeria, onde algumas das melhores competições de falconeria do mundo são no Cazaquistão todo ano.
Muito lindo. Bah, muito legal, né? Feliz da vida. Mas é muito bem montado, né? Sensacional. E eles fazem uma boa, eles vendem muito bem o país. Muito bem organizado, as fotos são excelentes, tem vídeos, tem uma lojinha lá no fundo, também tem um restaurante com as maravilhas, inclusive os pelmenes. Não, pelmenes, tem seu próprio nome. Como? Tem seu próprio nome, não é correto, Não, eles sabe? chamam pelmene, eu Eles peço chamam pelmene, pelmene? quando eu tô lá eu peço pelmene. Não estou com certeza. Isso é muito importante, Juliana. É uma planta representando em escala bastante apropriada a Astana, que é uma das capitais, uma das novas capitais do sul global, mais extraordinárias e mais high-tech. Essa é a Torre de Astana, a pirâmide, sensacional. Vários desses prédios importantes foram desenhados pelo Norman Foster. E Astana à noite é extraordinária. A última vez que eu fui, eu fiquei no Ritz-Carlton de Astana, num andar alto, e à noite eu tinha uma vista de praticamente 80% da nova cidade. É uma coisa muito impressionante. Você acha que está na China, mas você está no meio da estepe. Você está junto desses amiguinhos aqui. Isso aqui não é muito longe. Aqui é longe da Astana. Na verdade, a estepe. Você está mais ou menos... A Astana é assim, a paisagem. E isso já é mais no noroeste ou no norte. Tem canyons extraordinários, tão ou mais espetaculares do que no sudeste dos Estados Unidos, por exemplo. É um país de uma beleza natural extraordinária. Он где-то ходит по земле, глядит на дождь и снег и улыбается заре, хороший человек. Какой, не знаю, стороне, высокий ростом мал, я только знаю, обо мне он песню написал. Человек придумал песню о рассвете и dorogue. Pelo seu rosto feliz, eu entendo que você gostou do Rebecca, né? Não, eu realmente amo, porque eu acho que é o meu lugar mais favorito, sim, do Moscou. Eu adoro aqui, eu ando de bicicleta aqui e, é claro, é bem grande, é uma cidade dentro da cidade. Uma cidade dentro da cidade. E o mais extraordinário são todos os ecos da era soviética, como foi construído, o ouro em todos os lugares, a majestade, digamos, de cada um dos pavilhões. O pavilhão do Cazaquistão, onde eu viajei, mas pesado, é como se eu estivesse viajando no Cazaquistão. Infelizmente o Uzbequistão está fechado, eles estão reformando. Quando eu voltar eu quero visitar Azerbaijão, Armênia. Então, do Cáucaso à Ásia Central, o mundo soviético e pós-soviético está aqui. E está vivo. O pavilhão do Cazaquistão, por exemplo, é como é o Cazaquistão hoje, que é uma grande potência de nível médio. É um dos principais países do sul global. Então, e ver tudo isso junto e da maneira como foi articulado ainda na era soviética é absolutamente extraordinário. É uma viagem, é um dos lugares mais sensacionais que eu já vi, não só na Eurásia inteira, mas bota no mundo inteiro. A escala do negócio é um negócio desmesurado, né? 200 hectares, né? Então, com um parque maravilhoso, com foguetes. Sim, a gente vai. Nós vamos ver o foguete, exato. Esse fonte é meu favorito, é muito lindo, né? Com essa fonte que é um negócio psicodélico, é uma viagem psicodélica, exatamente. Então olha,
Obrigado, Juliana, obrigado mesmo. Foi um presente sem preço. Mas isso não é final. Agora a gente vai para conhecer os vinhos russos e depois a gente vai ver o foguete verdadeiro. O foguete do Gagarin. Vamos. Nós chegamos para uma loja bem interessante. Eles estão vendendo aqui só vinhos russos. E aqui, num lado, tem a Crimeia e aqui tem Kuban de Krasnodar. Excelentes. Então, Tem um Pinot Grigio sensacional que eu estou de olho. então agora a gente vai experimentar alguns de taça. Tem muitas opções. Wonderful. I like it. It's very good. Very good. Agora um festival de vinhos de Crimeia está acontecendo. Eu acho que sim, desde hoje até segunda. Então tem muitas opções e isso é muito legal porque, por exemplo, mesmo 20 anos atrás, os vinhos russos estão, a produção estava em baixo. E agora isso está crescendo e o fato que nós temos os lugares assim como que vendem só vinhos russos, promovemos vinhos russos, para mim, eu sou patriota do meu próprio país e eu estou feliz que isso está acontecendo. This is the capital of the world, and I lived everywhere. Capital of the world is Moscow. Спасибо. Thank you. É um Sauvignon da Crimeia. Cada taça não custa absolutamente nada. Eles me cobraram $5. E a garrafa é 9, 18, a garrafa acho que é 26 ou $27. É um vinho que compara com qualquer bom Sauvignon francês, de Sebastopol. É sensacional. Então, saúde! Finally, food! Saúde, querida. Muito obrigado por me trazer aqui. Você não sabe que eu estou gostando de tudo. Tudo. Right. E depois de uma taça de vinho de Crimeia, a Sebastopol. gente chegou para o museu de espaço mais grande da Rússia. E lá dentro tem um pedaço da Lua de verdade. Esse museu é bem interessante. Se vocês algum dia vão para Moscou, realmente vale a pena ir para VDNH, geralmente, é claro, e visitar o museu. O foguete. E aqui temos... Ok, é o foguete que teoricamente trouxe o Gagarin, soltou o Gagarin, trouxe impossível porque ele caiu de cápsula. Com certeza por causa... Pode ser o foguete que levou o Gagarin para o espaço, é bem possível. E atrás, o mais sensacional, um MiG-27 inteiro com mísseis. Mas claro, os mísseis são falsos, são mísseis de reprodução. Está escrito maquete em Rússia, que é justamente maquete de mísseis. Mas vocês veem como um MiG-27 parte para missões de ataque, totalmente equipado com 4 mísseis.
Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Только песня остается с человеком. Песня, верный друг твой навсегда. Через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой, песня, ты не скажешь до свидания. Песня не прощается с тобой. Наши песни носим в сердце с колыбели, с песней всюду вместе мы идем. Сколько песен мы любимым нашим спели, сколько мы еще с тобой споем. Через годы, через расстояние. Não, realmente, eu amo tanto o VDNH porque aqui tenho esse ar soviético, esse romântico. O feixe de trigo psicodélico atrás da gente. E tudo é bem feito. O VDNH, depois que da União Soviética caiu, depois dos anos 90, o VDNH renasceu. A prefeitura da cidade de Moscou gastou muito dinheiro para reconstruir todo esse parque maravilhoso e esse lugar com certeza faz uma grande parte da minha vida atual em Moscou. Eu amo esse lugar. Nossa, eu estou muito feliz que nós gravamos essa entrevista. Eu também, nossa, olha, sensacional. E o lugar é bem adequado, né? Como o tema da nossa Bom, entrevista. e a apoteose é o feixe de trigo psicodélico. Olha Nada isso, bate isso no meio do lago. Esse fonte está baseado no centro de uma lagoa natural. Esse fonte, como vocês podem ver, é uma espiga e isso é símbolo um dos símbolos da União Soviética porque... O poder da agricultura. Sim, por causa disso. Pessoal, especialmente os queridos brasileiros, nós estamos esperando para vocês na Rússia, em Moscou, aqui no VDNH. Pepe, eu te agradeço para essa entrevista maravilhosa. A honra é minha. 200 hectares de uma viagem psicodélica. Vocês têm que vir aqui para ver o que é mesmo. Seguem o canal do Telegram do Pepe, meu Telegram canal, e a gente vai se ver na próxima vez. Tchau! Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать
радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней петь.